Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Correia, estou aqui com meu amigo Rafael Sampaio. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Raro. E aí, Rafinha? Pra trazer essa convidada foi caro, Rafinha. Sempre é caro, cara. E quem tá ajudando a gente, cara? Como sempre, a cervejaria Moagem, a cerveja local. A gente gosta de favorecer aí a indústria local. Então, se você quer tomar um chopp local, um chopp fresco, sai direto do tonel e vem aqui pro Papo Raro, ou pode ir direto pra sua casa. Cervejaria Moagem, peça o delivery aí, Moagem em casa. Sabe quem mais, Rafinha? Quem mais? O melhor curso preparatório para o exame de ordem. Então, você que está se preparando para o exame 36, passe lá no CPA, cara. E nós temos um cupom de desconto. Qual que é o cupom? Kaisla 10. Kaisla 10. Mas pode ser também qual mais? Érica 10 e pode ser Sabrina 10. É esses aí, bicho. Pode pôr lá que o Vitão vai deixar você com desconto de 10%. Maravilhoso. Quem mais, Rafinha? O Francisco Delben, ele tem toda a solução para seus imóveis, soluções imobiliárias. Ele é um corretor de imóveis, então ele pode colocar o seu imóvel para alugar, ele pode apresentar um imóvel para você, compra e venda, tudo que você quiser de soluções imobiliárias com o Francisco Delben. Sabe quem mais, Rafinha? Fala aí. MyRobot, cara. Ah. MyRobot. Então você sabe que o mundo agora é da robótica, da programação. Procure lá na MyRobot, cara, e leve seu filho para ele já entrar nesse mundo digital. Que não tem saída. O mundo digital e o mundo da robótica é o futuro. MyRobot, acessa aqui o link e procura a Aninha. Aninha. É isso aí. É isso aí. Quem mais, Rafinha? A Protons Engenharia Energia é uma empresa que trabalha com energia solar. Então ele vai acabar com sua conta de energia aí, esse absurdo que você paga para Energisa. Você vai pegar, vai fazer um financiamento, não tem mais desculpa de falar, não tenho dinheiro para fazer. Não, ele vai pegar o que se gasta aí com sua energia elétrica, vai montar os painéis de energia solar, você vai pagar o financiamento acaba e tá tudo em paz, chupa Energisa. É nóis. Sabe quem mais, Rafinha? Fala aí. Monarca Barbearia. Monarca é boa. Nossa convidada falou que homem bonito é homem de barba. Ah, então isso, vá lá na Monarca e faça igual o Rafael. Porque comigo não tem jeito, irmão. Não vai ficar. Mas a Monarca Barbearia tá pronto pra te atender. E, Rafinha, nós temos uma promoção do Papo Raro lá na Monarca. Tem a promoção. Qual que é? Lá é o seguinte, se você fizer o dia do noivo lá na Monarca Barbearia, nós vamos te pagar o dia do divorciado. Exato. Então você divorciou, você avisa a gente, vai na Monarca, barba, cabelo e bigode, o Lecão faz as suas fotos pra gente poder... Colocar no Tinder. É isso, pra poder colocar no Tinder lá, municiar o seu Tinder E depois nós vamos pra balada. Fechou. Isso aí. É isso. Quem mais, Rafinha? A Super Líder é um frigorífico que provavelmente você já come carne da Super Líder, ele já entrega nos maiores atacados aqui de Campo Grande, nos melhores açougue, então é importante você entender aí que você está comendo carne Super Líder e essa marca aí, ela vai ficar marcada para você, você vai reconhecê-la logo aí, Super Líder Frigoríficos. E pra você que não quer repetir vestido, você tem que ir na Alugue Seu Dress. Então você, mulher, igual nossas convidadas aqui maravilhosas, passe lá no Alugue Seu Dress e faça sucesso. Cara, vai lá, fala com a Fernanda, fala com o Bruno, que vai ter tranquilidade e alegria. Quem mais, Rafinha? A Pantanal Beach Sports é o maior complexo de esportes de areia, de esportes de praia do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. Então, se você quiser alugar quadra de areia, se você quiser jogar futebol e beach tênis, Pantanal Beach Sports. E se você é um cara dos esportes, você também tem que ir pra outra linha. Sabe qual é a linha? Qual linha? A linha da bicicleta, cara. Procure a Gilmar Bicicletas, que lá você tem a bicicleta perfeita para o seu pedalar. E qual que é o detalhe? Lá você pedala 2 vezes e não escapa a corrente, Rafinha. Ah, não escapa a corrente. Não escapa a corrente. Lá é sucesso. A pedalada funciona. Exatamente. E pra você que, no pedal tem dor na bunda, lá tem o selim perfeito. E sabe quem mede o seu bumbum, Rafinha? Quem mede o seu bumbum? Jesus. Então você quer uma medida do Jesus? Passa lá, cara, na Gilmar Bicicletas. Eu ouvi um amém? Amém. Então é isso, galera. Fiquem com o episódio aí. Um beijo pra vocês. Curtam aí pro nosso episódio aí. Sucesso.
Rafinha! Não, eu esqueci como é que fala, cara. Sejam muito bem-vindos aí. Sejam muito bem-vindos ao Papo Raro, eu sou o Rodrigo Correia e estou aqui com meu amigo Rafael Sampaio. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um Papo Raro. Nós estamos aqui hoje com Fernanda Miller. Quem? Fernanda Miller. Meu Deus policial civil aqui do Mato Grosso do Sul. Rapaz. Investigadora e trabalha na área de prevenção e combate à violência de gênero. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigado Muito por ter obrigado. aceito o nosso convite, Fernanda. Obrigada, gente. Eu que gostaria de agradecer. Eu estava falando antes aqui para vocês, né? Eu sou formada em jornalismo e eu antes entrevistava as pessoas. Agora, eu ser a entrevistada, eu nunca fui. É a primeira vez, vocês tenham paciência comigo aí. Imagina, não, que a gente vai bater um papo só, né? Então, esquece entrevista, esquece tudo, vamos só bater papo. Então eu já vou começar a primeira pergunta, é a seguinte, cara. Então você está lá na delegacia, lá em Bataguaçu. Bataguaçu. Interior. Prende bastante homem lá? Bastante. Tem muito homem lá que... Prende bastante. A pergunta é a seguinte, nenhum chegou para você e falou assim, ô doutora, me prende. Olha, essa piadinha velha, né? Essa é, mas acontece, cara. Cara, já aconteceu, mas nunca falaram pra mim. Por quê? Por quê? Porque com arma na cintura... não, né? O cara fica diferente. Já aconteceu assim, depois de eu sair do lugar, comentar com outras pessoas, e aí me contaram, aquele cara lá falou isso. Mas pra mim mesmo, não preso, conta, não. Preso, você não foi audaz preso. Porque contar pros outros não vale a pena. Tá vendo? É. Tá vendo? Armas de fogo salva. Salva vidas. Pronto, Pelo começou. menos impõe o respeito, Tá né? vendo? Não. Pelo menos impõe o respeito. Começou, ué, mas eu? Eu fui dar tiro com a Edilane, com a Subão. Ai, cara. E Fernanda, a gente tava comentando aqui em off, e até né, a gente colocou aqui na chamada do Papo Raro que você né, trabalha na prevenção de combate à violência de gênero. Isso. Como é que é isso lá em Bataguaçu, cara? Porque aqui em Campo Grande a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Isso, e aí tem toda uma central né, de apoio à mulher que sofre a violência. E como é que funciona lá em Bataguaçu? Então, lá em Bataguaçu a gente tem a DAM, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher. Temos uma outra delegacia, que é a primeira delegacia, que trata dos outros crimes em geral, né? Para a proteção da mulher, a gente tem uma especializada. Porque é um crime que a gente entende que é difícil da mulher denunciar. É um crime muito recorrente, porque ela abre o boletim, tem a dependência psicológica, a dependência financeira. Muitas vezes ela volta atrás. Então, eu acho que é muito importante ter esse suporte específico para a mulher. Lá a gente trabalha com os outros órgãos, né? Com o CREAS, com o Conselho Tutelar, porque a gente tem muita vítima menor de idade, infelizmente, que são grandes vítimas, aí, principalmente da violência sexual. Então, a gente trabalha em conjunto com esses outros órgãos lá em Bataguaçu. Certo. E aí a delegacia só atende mulheres, né? Isso, atende vítimas mulheres, né? Quando é a violência de gênero e a violência doméstica. Quando essa vítima, né, vem disso. Agora, se for uma mulher, por exemplo, foi assaltada, não aí entra nesse... Aí ela vai pro ADP. Para outra delegacia. Delegacia. E as menores de idade, né? Quando a vítima é menor de idade, a gente ter um tratamento mais específico, Claro. a gente também atende lá. Entendi. Cara, eu sofri um problema esses dias, Rafinha. Vou contar aqui pra nossa investigadora. Abre seu coração, cara. Vou abrir, cara. Uma amiga minha, cara, ela sofreu pornografia de vingança, cara. Só que ela tá em outro país. Aí ela me ligou desesperada, aí eu tomei as providências cabíveis ali pra tirar o vídeo do site lá. Saiu, aí fui lá, anotei os links, mandei uma procuração pra ela, ela mandou de volta, né, ok. Aí eu fui aonde? Falei, vamos aonde? Na DEAN. Por quê? O vídeo que foi exposto, ela mandou só pra uma pessoa. E tinha essa prova, né? Tinha a conversa de WhatsApp. Então a gente sabia o suspeito. Cheguei lá na DEAN, tranquilamente. Oi, tudo bem? Eu queria registrar uma ocorrência. Aí, beleza. Aí a moça da recepção me encaminhou até a DEAN, né? Porque tem várias instituições lá dentro. Sim, sim. Aí conversei com a atendente, a policial que estava ali na portaria. Ela falou assim, vou chamar o policial para registrar a ocorrência. Você acredita que não deixaram registrar a ocorrência? Sob o seguinte argumento. A DEAN só atende mulher. Aí eu olhei pro policial, né? Policial homem, né? Falei, cara, eu concordo com você que só atende mulher, mas nesse momento eu estou representando uma mulher. E a violência não é doméstica, mas tem a relação, né? Lei Maria da Penha. Sim. Não foi em virtude do crime, foi em virtude de ter sido você que chegou lá. Aí eu falei, Louco. tá aqui a procuração. Ah, você Aí, tinha então, uma procuração. Eu tinha a procuração dela, falei assim, ó, estou a procuração dessa moça, eu vou representá-la, então eu vou fazer o boletim de ocorrência como se fosse ela. Aí ele falou, não, aí ele até fez a piadinha. Não, se você fosse uma mulher trans, não teria problema, doutor. Eu falei, cara, tá errado.
Aí ele falou, não, aí a gente não pode atender o senhor. Aí eu sou um cara que não brigo com o policial, porque não vale a pena. Afinal, eu vou tratar com o policial todo dia e talvez o cliente não seja meu cliente todo dia. E aí eu falei, não, obrigado. Aí eu fui até a DEPAC registrar a ocorrência. Mas é normal isso aí? O que você pensa sobre? Eu nunca peguei um caso desse. Nunca chegou alguém para representar a vítima. Mas assim, se você tinha uma procuração e a vítima é mulher, eu acredito que esse crime deveria ter sido registrado. Mas você tentou, porque às vezes quem te atendeu ali não tinha essa informação. Isso. Você tentou falar com outra pessoa? Não, eu não falei com a delegada, é porque assim, eu queria registrar a ocorrência, né? Entendi. E se eu conseguir registrar a ocorrência em outro lugar, pra mim não tem problema. Porque você não precisava do atendimento necessariamente. especializado. Se a minha cliente estivesse comigo, aí era outra coisa. Entendi. Aí eu não vou incomodar a delegada com isso, né? A delegada tem outras coisas a fazer. Então, assim, mas eu acho importante, é bom falar sobre isso, porque às vezes, se você não foi ali atendido da forma que você acha que você deveria, eu acho importante, né? Passar Sim. isso pra outra pessoa, chamar outra pessoa. Não, mas eu acho que ele me atendeu bem, assim, fora a piadinha, né? Só que aí 2 homens, aí tá tudo bem. Não tinha nenhuma mulher desenvolvida. Aí tá tudo bem, beleza, passou, né? Só que assim, ele não me atendeu mal, ele não falou, não vou registrar. Não, ele foi muito gentil, aquela coisa toda, fez a piadinha meio ruim, né? Mas tudo bem. Aí eu fui na DEPAC e registrei pra não incomodar. Às vezes o delegado tá relatando inquérito, a gente sabe que às vezes a gente tem aquele serviço administrativo que você precisa de considerar, não incomoda. Não sei se fosse uma prisão, aí eu não incomodo, registrei. Mas eu fiquei com isso na cabeça, cara. Até porque eu não vejo problema em registrar, porque depois que você registra, se não é sua atribuição, você manda pra... vai ser, porque o crime, né, qualquer lugar que ele foi registrado depois, ele é enviado para a delegacia responsável. Então, nesse caso, depois da investigação, segue pela delegacia responsável. Mas eu acho interessante, né, ver se é isso mesmo, chamar alguém e tal, conversar, porque pode acontecer outros casos. É que em Batalha, por ser uma cidade menor também, normalmente é a vítima que vai, tudo em cidade do interior as coisas funcionam bem diferentes. Eu até quando eu passei eu sou aqui de Campo Grande, nasci aqui, e óbvio que eu queria ficar na cidade que eu nasci. Claro. Mas eu escutei muito isso de outros policiais mais velhos, e hoje em dia eu entendo realmente que o interior ele é uma escola, assim. Por mais que eu não caia numa delegacia que pegue todos os tipos de crime, eu já fui para uma especializada, as coisas, você está muito mais próximo ali da vítima, muito mais próximo do agressor, muito mais próximo da realidade da cidade. E tudo é muito mais perto, muito mais rápido, então a gente consegue agilizar, investigar de uma forma muito mais rápida. Então, assim, realmente o interior é uma escola. E como lá é tudo muito fácil, muito rápido, eu nunca peguei um advogado e representar a vítima dessa forma como você. Entendi. Então eu não passei por essa experiência. Não, entendi. E aí, em off, fala, Rafinha, você quer Não. falar? Ia perguntar como é que é Bataguaçu, cara, nesse sentido em relação à violência de gênero. Lá vocês têm um movimento considerável ali, vocês conseguem atender a família até de maneira preventiva. Como é que funciona lá Bataguaçu? Então, é uma cidade de mais ou menos aproximadamente 20 mil habitantes. É uma cidade boa, bem estruturada, mas que realmente tem a violência doméstica de uma forma geral, né? E o estupro de vulnerável, a violência sexual, que é uma coisa que acontece muito. Eu não sei se acontece tanto nas outras cidades do interior, eu acredito que também, porque o Mato Grosso do Sul, como um todo, é um estado muito machista, né? E a gente sabe que o machismo leva a esses outros tipos de violência também. Então, assim, acontece muito. Mas a gente consegue dar uma agilidade e investigar de uma forma, eu acredito, que mais ágil, mais profunda, por ser tudo muito perto. Então as coisas acabam... Todo mundo conhece todo mundo, né? A casa ali é perto. Acaba chegando informações de outras pessoas. Informações de outras pessoas. A história na cidade roda muito rápido. Mas a questão da prevenção, eu acho que tem que partir da família, primeiro, porque assim, a gente não sabe. Até chegar na delegacia, eu não sei o que está acontecendo dentro da casa de cada um. E não tem como saber. Né? Então, a gente... Assim, a prevenção... Assim, eu tento conversar sempre. Quando vai uma mãe lá... A gente tenta ser um pouco psicólogo também, né? O policial, acredito que o professor... Todo mundo tem que ser um pouquinho... Ter um pouquinho de tudo. E eu acho muito importante, assim, vai a mãe lá e fala, olha... A minha filha contou tal coisa, eu falei, aconteceu isso, agora a gente não tem mais como. Depois que acontece, infelizmente, né, o desejo, o meu sonho é eu conseguir voltar no tempo e ter impedido aquilo de acontecer, não tem mais como. Então a gente vê daqui pra frente. A mãe tem 3 filhas e aconteceu com uma. O que a gente pode fazer daqui pra frente, além de investigar esse caso e tentar punir o culpado para não acontecer com as outras 2? Você já conversou com elas? Você explica que aqui não pode tocar? Você deixa suas filhas sozinhas com alguém que você não conhece direito? Ou não só para a mãe, que isso não é obrigação só da mãe, é obrigação do pai, da família inteira, né? Então a gente tenta conversar na escola também com as diretoras. Olha, quando aconteceu alguma coisa,
tenta chamar a família, ver o que está acontecendo com esse adolescente. Não é normal um adolescente de 12, 13 anos estar violento desse jeito. Pode estar acontecendo alguma coisa na casa dele que ele está externalizando isso na escola. Então, assim, o modo de prevenção assim, o mais direto que eu consigo é conversar, né, com a vítima, com a família, com a mãe e com os outros órgãos, de dar palestra, né? E lá tem o atendimento psicossocial também, gratuito da prefeitura. Então, assim, esse adolescente está passando por algum problema, vamos levar ele, vamos ver. Então, assim, a gente trabalha com todos os órgãos envolvidos e quando a mulher também. Tem muita mulher que é vítima de violência doméstica e ela tem aquela... Esqueci a palavra agora. Dependência? Dependência, isso. A dependência financeira, né? Além da psicológica. E aí lá tem vagas só para mulheres, então a gente liga lá para o CREAS, a gente fala, a mulher, a gente... Vamos sair de casa, né? Você sai de casa, mas a gente consegue uma vaga de trabalho para você. Então, tudo tem que ser muito unido. Entendi. Porque Isso, se só um trabalhar... Tem uma rede de combate à violência. Tem uma rede de combate, porque se só um trabalhar, depois ali aquela mulher não vai ter assistência e vai acabar voltando para o agressor, que é uma coisa que normalmente acontece. Por isso que é um crime tão complexo da gente conseguir... É um ciclo de violência, né? E eu falo o seguinte, que a Lei Maria da Penha falhou. Eu sou desse. Né? Porque a Lei Maria da Penha é 2006, Rafael. 2006. Você que está igual preso, decora artigo. 2006. 2006. Cara, nós temos aí, então, muitos anos de Lei Maria da Penha. E eu acho que a polícia faz um trabalho exemplar na investigação e punição do culpado, depois que chega na mão da polícia. Isso. Mas os outros órgãos que não... Porque a polícia serve para isso, né? Para investigar o crime e para dar subsídio pro juiz julgar e condenar É a por primeira caso. etapa. Exatamente. Só que não morre ali, né? Só que eu Tem acho que o antes, viu, Fernando? Eu acho que o antes não funciona. Porque a Lei Maria da Penha ela estabelece todo um sistema de combate não ao agressor, mas à violência para que ela não aconteça. Proteção à mulher, proteção não é combate à ao agressor. Né? Aí o que eu acho é o seguinte, cara, a gente foca muito em prender gente e às vezes esquece em políticas para evitar que isso aconteça. Com certeza. Né? Eu fui lá, né, igual até a gente comentou, eu fui na escola municipal dar uma palestra, aí eu conversei com o diretor, ele falou, nunca ninguém veio aqui falar o que o senhor falou sobre Lei Maria da Penha, crimes digitais, essas coisas. Eu falei, mas como nunca? Nós temos uma lei que determina que os órgãos públicos vão fazer e não fazem. Eu escrevi um artigo que é intitulado A Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Preta de Baixa Renda. E aí ele mostra que essa intersecção ela é muito grande. Então, querendo ou não, eu, Rafael, Zé Ruela lá, consegui partir, buscar na internet ali, consegui fazer essa junção. Você tem esses dados, será que o Estado não consegue fazer, cara? Com puta órgão, sabe? Fazer essa junção, aí sim, fazer o que você falou, Fernanda. Traz essa mulher que tem uma dependência financeira, traz essa mulher que tem uma dependência emocional, faz curso, faz um tratamento psicológico, psicossocial ali, para que ela possa se livrar desse ciclo. Porque senão ela sai desse ciclo e entra em outro daqui a pouco. E aí, assim, eu acho que a família e a escola são as bases. Quando eu digo família, não é o pai homem, a mãe mulher. É a família, é a criança ali, ter alguém que seja a família dela. Um vô, uma avó que seja. Que ela tenha ali a segurança, que ela tenha a alimentação adequada, né? Ali é a base de tudo. Então, assim... Para quebrar esse ciclo de violência, tem que vir lá da base. Porque o que eu vejo muito no interior, que também acontece em cidades grandes, mas lá a gente vê mais próximo, como eu falei. A menina, né, falar de mulher agora, a menina, ela vive numa casa que tem violência. Que a mãe apanha, que o padrasto é violento, uma casa que ela não tem a saúde adequada, não tem o conforto adequado, não tem nada. O que ela quer fazer? Ela quer sair dali. Qual que é a forma mais rápida que ela tem de sair dali? Casar. Casar. O que ela faz? Ela casa com o primeiro que aparece. E que padrão que ela tem para saber que aquele homem ali é um homem bom para ela casar ou não? Se ela veio da violência, se o padrasto é violento, ela não sabe. É o primeiro relacionamento dela. Ela não tem esse padrão. Não, eu não mereço. Isso aqui não é o jeito que uma mulher deve ser tratada, ou o jeito que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem que ser tratado. Porque na família dela, na casa dela, ela via violência. E é o ciclo. Ela sai de uma família violenta, de uma casa violenta e entra num relacionamento violento. Com quantos anos? 14, 15, 16, 17, 18, novinha. Aí engravida e vira. Aí e é o gira a ciclo. dependência econômica. Então, assim, a escola tem que fazer o quê? Né? Tem que ver, tem que analisar as crianças que estão apresentando algum comportamento violento, conversar com os pais, para poder analisar e chamar uma psicóloga, um conselho tutelar, né? Para ver se essa criança está num ambiente adequado. E a família tem que ter estrutura, tem que dar amor, tem que dar carinho para essa criança, quando crescer, saber que ela tem que se ela for sair de casa, ela tem que aceitar, né, um parceiro, uma parceira
que não seja uma pessoa violenta. Então, para mim, é a base. Se essa base aí começar a funcionar, começar a mudar, a gente começa a ter menos pessoas violentas, menos mulheres dependentes emocionalmente, né, de homens violentos que elas não entendem que aquilo é errado, elas sabem, mas não conseguem sair daquilo. E aí vai mudando aos poucos, mas é um trabalho de formiguinha, né? E pouco a pouco. Mas só que se você faz na escola, eu acho que você pulveriza, né? Se todas as escolas tivessem assim, uma cadeira, uma matéria sobre isso, né? Aí, sei lá, com 14, quando a criança ela começa a iniciar aquela vida de relacionamento amoroso, né, com o namoradinho, eu acho que ficava bom, mas aí entra, na minha concepção, aí uma questão política, Também. que é uma questão de interesse dessa informação chegar lá, de falar que a escola tá catequizando a gurizada lá, fala de uma educação sexual, tá ensinando a transar. Aí eu acho que foge um pouco do interesse político, mas que devia. Não, e rola muita fake news também, que né, rola. A gente tá polarizado. Sim, Então, assim, as pessoas têm que entender uma coisa: educação sexual não é ensinar criança a fazer sexo. Com certeza. Né? Não é incitar a sexualização da criança. Muito pelo contrário, uma criança que foi abusada quando é criança, aí sim ela tem a sua sexualidade totalmente comprometida, né? Ela é sexualizada. Agora, você ensinar, de acordo com cada idade, claro, né? Com certeza, de acordo com cada idade, que aqui não pode tocar, aqui não pode pegar, aqui desconhecido não pode encostar em você. Ensinar essa criança é muito importante, porque a gente estava conversando isso antes, né? Eu já peguei vários casos lá em Bataguaçu de crianças com 7, 8, 10, 12, 14 anos que tinham toda a condição de pedir ajuda, de gritar, de falar não, de sair correndo, porque a maior parte dos estupros acontecem dentro de casa, né? Não tô falando você andar e vir um desconhecido e te carregar pro mato. Tô falando estupro que acontece na família, dentro de casa. E ela tinha toda a condição, e por ela nunca ter tido essa orientação quando criança, que isso é errado, quando acontece, ela não sabe como agir. Ela congela. E aí acaba acontecendo o estupro de uma criança que poderia ter pedido ajuda. Entendi. E isso, eu acho isso muito triste, assim. Tem casos que eu falo, era só essa criança ter pedido ajuda, mas ela não tinha essa educação. E por isso ela não pediu. Não, a escola nesse ponto, cara, é muito importante mesmo. O papel dela é muito importante. Porque tem uma certa relação de intimidade da criança com a escola, assim, de confiança no que o professor está falando Com ali, certeza. no que a escola está ensinando. Então, ela confia no que tá sendo passado para ela. Então, acho que essa informação chega forte para a criança. Muitas denúncias chegam pra gente pela escola. Sim. A criança não, né? O caminho que ela chama a diretora, chama a professora e conta. Olha, lá em casa está acontecendo isso, porque é onde ela consegue se sentir segura. São pessoas de confiança. Então, mas só que sempre teve, desde a minha época, enfim, na escola, cara, todo mundo falava que a educação se dá em casa, na escola tem que ensinar matéria. Eu acho que não, eu acho que a educação se dá na escola. Com certeza. Né? Lógico, você tem que dar o mínimo de cidadania para aquela pessoa, né? Inclusive, essa questão que, inclusive, assim, eu não sei em outros estados, vamos falar de outros estados. Tem estado que isso não acontece, beleza, mas nós sabemos e a polícia, ela tem esses dados, e provavelmente esses dados são compilados lá na Secretaria de Segurança Pública. Sim, a Sejusp. Então, a Sejusp, ela pode repassar esses dados para a Secretaria de Educação, para que a Secretaria de Educação faça uma política pública, né, para, sei lá, chamar advogados, por exemplo, a OAB, ela tem uma comissão chamada OAB Vai à Escola, que é justamente para os advogados irem à escola. E aí, fazendo uma crítica à instituição a qual faz parte. Cheguei lá, eu fui... Não, agora eu vou xingar. Não, eu sou desse. Fernando, eu tô esperando os caras me exonerarem do cargo, me exoneraram ainda. É que eu acho que ninguém assiste, tá tudo bem. Fala. Cara, é o seguinte, cara, eu sou presidente Eu acho que ninguém assiste, é muito bom. Tá tudo bem. Eu sou presidente da Comissão de Ensino Jurídico, mas eu dou pitaco nos outros. Aí eu cheguei na escolinha, né? Fui lá, dei a palestrinha, aí eu fui conversar com o diretor, falei, diretor, mas ninguém nunca veio aqui da OAB, não? Porque tem uma comissão lá chamada OAB Vai à Escola que é pra isso, né? Tipo, a escola faz uma demanda, o pessoal visita a escola, e o diretor ele conta uma historinha lá, o que ele tá sofrendo, e aí se monta uma palestra, uma oficina, sei lá. E não, ninguém nunca me ligou, nem sabia que existia isso aí. Eu falei, então vou te passar o telefone do presidente da comissão. Vamos fazer esse povo trabalhar? O senhor liga pra esse cara aqui, ó. Tá muito desocupado o presidente. Liga esse cara aqui. Não, então é desse jeito, cara. Eu acho que a gente às vezes tem até alguns órgãos que podem atuar, mas eu acho que não tem essa conexão que você falou que talvez em Bataguaçu tenha, né? Que vocês têm toda uma rede, porque talvez seja menor. E aqui não tem, cara, porque a gente tem esses dados. Esses dados são compilados, né? Tanto que você está me dizendo a sua realidade de Bataguaçu. Eu acho que todo agente e delegado das outras cidades também deve ter esse dado. Não, se você entrar no site da Polícia Civil, tem todo um
um relatório lá que eles publicam dos crimes. Local de crime, tipo de crime, Sim, como é que funciona. Estatística. Tem, cara, você pega aquela estatística, você consegue fazer o que você quiser, assim. Você consegue interpretá-la da maneira que vai servir pra alguma coisa. É bem tranquilão isso. É que falta interesse mesmo. Falta, eu gosto de falar, querência. Falta querer fazer Como o eu falei, negócio. eu sou novinha na polícia, né? Eu, dia 20 de julho agora, eu fiz 1 ano. Entrei ano passado. Então, assim, você vai... No começo é tudo muito... Parece que é tudo muito difícil, né? E aí você vai analisando, vai vendo realmente. Cara, pequenas coisas podem fazer muita diferença. Agora, mês passado entrou uma nova delegada, que é a Isabela, que ela tá com muita vontade, assim. Ela entrou com... Ela entrou com garra, querência. com vontade. E aí a gente começou a conversar sobre algumas coisas que podem ser feitas lá. A gente pensou, por exemplo, em fazer uma... Então, isso agora eu parei... É gravado, né? Não sei se eu posso falar isso. Não, mas a gente corta. Porque sobre investigação é complicado, porque eu tô contando o que vai ser feito, eu não posso contar. Não. Mas vai ser feito. Vai ser feito um negócio aí. Que vai dar bom. Porque a gente tem um problema muito com puteiro, né? Zona. A zona. Ai, a zona. Bataguaçu é uma cidade de divisa ali, São Paulo. Já tive muito problema. Você já teve problema? Com puteiro também eu tive problema. Não, brincadeira, vai. E como é uma cidade que passa muito caminhoneiro, passa. Verdade. Lá tem uma exploração sexual infantil. Então, infantil. Até que a gente não teve tanta denúncia, parece ali, como é uma cidade pequena, e eu acho que a polícia já estava batendo ali em cima antes de eu entrar, né, investigando, não tem tanto caso. Mas é uma coisa que você não pode deixar. Né? Tá tranquilo, tá controlado, não tem menor de idade, mas até quando? Toda hora pode ir um menor ali, né? Tal. Entendi. Então a gente tá pensando em investigar mais essa parte, sabe? Passar nos puteiros ali, nos estabelecimentos do amor, né? E você encontrar lá o Rodrigo dançando pode pensar. Que isso, se tiver menor lá, você é preso, hein? Mas eu não vou nesses lugares. Mas tinha um amigo, Fernanda, meu, da época de quartel. Certeza que é o Gilbertinho. Não é o Gilbertinho. O Gilbertinho até foi no quartel. O Gilbertinho foi, mas não é ele. Que ele falava que a zona serve para ajudar a população. Ele alega o seguinte, e você viu que eu tô falando que é do quartel, Rafael, entendeu? Né? Ele alega que no local que tem zona há uma probabilidade menor de estupro. Não sei. Eu não conheço. Se a ideia dele, se existe algum estudo, né? Não. Até porque o estupro, que eu saiba, o estupro, né? Ele vem muitas vezes da parte do cara ali querer forçar a mulher mesmo. E no estabelecimento lá no... Estabelecimento do amor. Né? Ele tá pagando, não é a força. Eu acho que... Ele é bem paia, na minha inclusive. concepção não faz muito sentido Pagar isso. é ruim. Não faz muito sentido, não. Mas lá tem bastante zona? Assim, não é nada muito declarado, né? Mas você começa a perceber que tá uma movimentação estranha, uma luzinha ali e tal. A Casa da Luz Vermelha. A Casa da Luz Vermelha. As cidades do interior, elas têm esse... Só que isso que uma vez eu escutei, na minha formação policial mesmo, um professor estava contando. Tudo tem que ser integrado, né? Não adianta você tomar uma atitude e esquecer do resto. Em algumas cidades do interior, tinha uma zona, e aí foram lá e fecharam. Só que não pensaram. E pra onde vai essas meninas? Não adianta você ir lá simplesmente e mandar fechar. Tem um monte de mulheres ali, de meninas ali, que estão à margem da sociedade. Sim. Elas não têm outro emprego, elas não têm família, elas não têm nada. E aí elas saíram pelo menos elas tinham aquela proteção ali, né? No puteiro. E foram pra rua. E é muito mais perigoso. Lógico. Então assim, sou totalmente contra uma casa de prostituição. Totalmente. A mulher ali, ela tá em risco de qualquer forma. Sim. É um abuso, né? Mesmo ela estando recebendo, é um abuso. Não concordo. Só que não dá pra você simplesmente ali mandar fechar e mandar essas meninas pra rua. Tem que ter toda uma política, um controle pra onde que elas vão, né? E tentar inserir elas no mercado de trabalho de alguma forma, saber porque elas estão ali. Então é tudo integrado. Né? Vou bater sempre em cima. Não dá pra você tomar uma atitude. A polícia não trabalha sozinha. Sim. Né? É todo um sistema mesmo que precisa trabalhar junto. Mas e quando a menina quer? Por exemplo, nós temos uma amiga, nossa madrinha do Papo Raro, que é a prostituta mais famosa do Mato Grosso do Sul. Sei quem é. Então, aí ela diz que só vendendo foto pelada, ela ganhou 60... Não, serve pra mim também, Rafa. Aí ela... Fala muito da sede. Aí ela falando que ela ganhou um belo dia lá, no OnlyFans primeiro, que ela lançou,
no mês lá, 60 mil reais. Aí nós perguntamos, mas você parou de fazer programa? Falou, não, eu faço porque eu gosto e tal. Sim. E aí nesse caso, cara, o que você acha que deve ser feito? Nesse caso, acho que não tem que ser feito nada. Ela é maior de idade. Não, mas eu Né? digo assim, digamos que lá na zona, porque a zona é proibido, a zona é crime. Isso, você ganhar dinheiro na exploração, A exploração da sexual prostituição dos outros é é crime. Entendi. E não, Mas isso se aí a nós já mulher quer se prostituir, né, é o corpo dela, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Mas o estabelecimento que ganha dinheiro em cima da prostituição, tem que fechar. Tem que fechar. Entendi. Tem que fechar. Agora, se ela é prostituta, eu acho que ela precisa continuar sendo bem tratada. Sim, né, claro. Porque esses dias eu tava até... eu sei, né, de quem você tá falando. E esses dias eu tava até num grupo de WhatsApp, a gente tava conversando sobre isso. Ela tinha postado um story dizendo que ela tava numa balada aqui em Campo Grande, por ela ser prostituta. Um cara foi... Normalmente ela tem esse tipo de problema, né? Passa alguém, bate na bunda dela, passa alguém, xinga ela. Ela tava comentando sobre isso. E é assim, cara, ela é prostituta, ela ganha o dinheiro dela. No momento, no momento que ela faz um acordo com você, você paga. E ela resolve o problema. Agora, não é por causa disso que os outros não têm que respeitar ela. Com certeza. Não, né? tanto Não que... é por causa disso que ela pode estar numa balada e qualquer pessoa ali passar a mão Tanto nela. que Eu acho isso um absurdo. ela é nossa amiga, assim, do coração. Né? Amiga nossa mesmo. A gente se encontra, a gente se reúne muito. Eu e o Rafael, quarta-feira, é happy hour do professor. Lá no Carlinhos Lanches, que é a única balada, o lanche que fica aberto. Aí 11h30, dá meia-noite, tá eu e o Rafinha, ela aparece lá. Né? Então a gente senta, conversa muito. Sim. Mas infelizmente, igual você falou, o nosso estado é muito machista. Aí o cara acha que ela é uma categoria abaixo. E aí pode fazer o que quiser. Que é o risco do negócio, né? Infelizmente, né? É o risco. Ela corre esse risco, ela tá mais exposta. Sim. Mas não dá o direito. Não, né? com certeza, de ninguém faltar o lógico. respeito com ela. Com certeza, com certeza. Mas então você quer fechar a zona do Bataguaçu. Por mim, fechavam todas, né? Rafael. Com certeza. Mas é isso que eu falei, não dá pra pegar as meninas e simplesmente jogar na rua. Rafael, né? alguém que chamou o Fernando aqui. É isso, a gente tem coragem de falar isso pra mim. O tal do homem, vou te falar. O homem é uma desgraça, eu sempre falo. O Bataguaçu vai ficar a cidade mais triste do Brasil. Tem uma amiga minha que fala assim, Deus, quando fez o homem, não pensou direito. Não pensou. Não pensou direito. Não. E a Fez de sua qualquer amiga, jeito, fala, foda-se, fazer isso, cara. e a sua amiga, ela falou que ela acha, eu tenho certeza. Homem é tudo retardado, eu tenho certeza. Somos. Exato. Cara, e a gente até comentou em off aqui, né? Eu tenho uma visão sobre a Lei Maria da Penha, que eu digo assim, a violência doméstica familiar contra a mulher no nosso estado. E assim, é muito mesmo, né, cara? É muita coisa, assim, é muito crime contra a mulher. Tanto que eu até falo que quando lançou o projeto Casa da Mulher Brasileira, foram instaladas 2 casas da mulher brasileira. Uma em Brasília, que tem que ficar lá, né? Então, porque tá todo mundo perto pra dar uma olhada. E a outra em Campo Grande, porque era a cidade mais O violenta da nosso época. estado cara. até julho, agora, foram 24 feminicídios. Nossa, né? muito, No estado cara, com a gente. aham. Só, né, de parceiros que mataram parceiras. É muita Assim, coisa, É, muita é coisa. bizarro. Mas... Eu ia falar um negócio importante agora, me deu um branco. Ainda bem que é gravado. Peraí. Mas o Lecão é o tipo de cara que você falar pra cortar, ele não corta. Vai dar trabalho, porque... Ele é desse. Isso aqui vai direto, pode ficar Pode tranquilo. ficar tranquilo. que eu tô tudo bem. lembrei. Você falou que acontece muito. Aham. Dá um exemplo, né? Outros tipos de crime, por exemplo, você foi roubado. Todo mundo que é roubado vai na delegacia, né? Pouquíssimas pessoas vão deixar de registrar. Agora, a violência doméstica é um crime subnotificado. Então, assim, se já tem cifra negra. tanto, mesmo se a gente sabe que acontece muito, né? Com os números que a gente já tem, e os que não chegam até a delegacia. Entendi. É muito, assim, a gente multiplica, não tenho como fazer essa conta, mas é muito. E a gente conversando com pessoas mesmo que a gente conhece, né? Toda mulher que eu conheço já passou por se não for por uma violência física, uma violência psicológica. Entendi. Né? Acontece demais, assim. Demais. Eu, como mulher, eu fico muito triste de ver isso. Obrigado. Ele atrapalha o rolê, cara. Aí o cara engasa. Eu ia falar mentira. A mina tá falando um negócio tão massa ali, fica o microfone com esse bucho, velho, me batendo aí. Falou, magrinha, né? Falou 50 quilos. Cara, vou te falar, viu, bicho? Inclusive, um abraço pra galera lá, Dr. Mário. Tá usando droga do Mário lá? Dr. Mário. Quem que tá usando droga aí? Psicotrópicos. Depois, em off, eu vou te contar o negócio que ele tá fazendo. Você prende ele. E vamos fazer o marketing da Eu Bigarel. falei que eu não queria arrumar trabalho hoje. Você prende ele. Aí você vai ver. Ele, Lecão, ó. Você tá na pau da mão, irmão. Tá tudo documentado, meu filho. Então tá bom, até parece.
Mas, Fernanda, Mas deixa eu vou- perguntar. Pode falar. Não, só é porque vocês fizeram piada aqui, eu ri, mas tava falando um negócio sério. Que são os casos subnotificados, né? Que é muito triste, assim. E a reincidência. A reincidência, que eu acho que é importante a gente falar, que a mulher vai lá, ela abre o boletim de ocorrência, tem todo o processo, a gente pede medida protetiva, corre atrás, e um dia depois, 2 dias depois, um mês depois, eu vim tirar a medida protetiva. E a gente, como profissional, isso aí pega, assim, te deixa, me baqueia, assim, eu fico... Mas eu sempre penso, cara, não interessa. O meu trabalho aqui é registrar a ocorrência, fazer toda a investigação. Se ela amanhã, então eu sempre falo isso pra vítima e eu espero que todos os meus colegas façam isso também, que eu acho que é muito importante falar. Ó, você veio aqui e tá tirando essa medida protetiva, mas amanhã, se você quiser voltar e pedir outra, eu vou estar aqui pra te atender. Eu não vou falar, de novo, cara. Que isso é importante. Pô, legal, hein, Pô, cara? porque isso assim, é a gente importante. escuta muito, mulher gosta de apanhar. Pô, tá com o cara, já apanhou 10 vezes. E não sabe, mulher gosta. Ninguém gosta de apanhar. são Ninguém gosta outras de ser relações maltratado. que tem, né? Ninguém. E essa frase eu já ouvi em Bataguaçu. Porque, principalmente por ser uma cidade pequena, as pessoas Sim. me falando. E eu sempre corrijo. Eu falo, cara, ninguém gosta de apanhar, não. É porque tem Tem um problema, tem uma dependência. É igual eu falei, né? A menina que saiu de casa novinha, que já Vai pra vivia onde, numa né? violência. Pra ela, aquilo ali é E assim, o normal, e né? é o que eu digo o seguinte, e sempre teve. É igual a galera fala, não, de um tempo pra cá tem muito. Não é porque de um tempo pra cá as mulheres começaram a notificar. Sempre teve. É. Só que aí antigamente que eu falo, Fernanda, aí até pela sua visão talvez como policial e mulher, você pode me corrigir. Mas eu vejo que, por exemplo, minha avó tem a 4ª série e não tem a 4ª série porque o pai não podia pagar. Porque os irmãos da minha avó, um é médico, outro é militar e o outro é advogado. Foi advogado, né? Já faleceram. Então, assim, é porque o pai falou, homem estuda e mulher casa. Minha avó casou com 15 anos, teve que dar uma falsificada no registro para poder casar. Porque meu avô era militar, queria casar com ela. Falou pro pai dela, quero casar. Ele falou, não, fica tranquilo. A menina tinha 15 anos, você faz uma conversa com o cartorário, virou 16, tanto que minha avó até hoje ela não sabe se ela tem 97 ou 98. Aí ela fala assim, que agora já tá, a senilidade já pegou, e aí ela fala bem assim, não, eu tenho 97 de verdade e 98 na carteira. Aí ela tem assim, na carteira é maravilhoso, ela fala. E aí a menina com 18 anos teve seu primeiro filho, e aí com os 26 já tinha 6 filhos. Eu tenho certeza que ela deve ter sofrido, né, meu grande avô, que Deus o tenha, mas eu tenho certeza que meu avô era militar, tradicional, né? Época da ditadura, era a lenda, Segunda Guerra Mundial, né? Nós estamos falando de outra pegada. Tenho certeza que ele deve ter cometido uma violência, se não física, psicológica contra ela, né? E por várias vezes, e ela não tinha como separar. Porque ela ia separar pra onde com 6 filhos? Isso aí nem se pensava, E cara. naquela época nem separada tinha. E a pessoa nem às vezes sabia que aquilo era uma violência. Ela achava que talvez era isso mesmo, né? Gente, e não é coisa de ter, você tá dando o exemplo da sua avó, mas eu mesma, eu nasci em 1992, tenho 30 anos, e vou contar um caso que aconteceu comigo que eu acho importante, assim, quando acontece com você e depois você cresce e olha pra trás e fala, cara, realmente, não dá pra julgar, né? Eu, uma vez estava numa festa, eu tinha 16 anos, fui no banheiro, um cara que eu nunca vi na vida me agarrou, me encostou na parede, começou a me agarrar, levantar meu vestido, tentar me beijar à força. E eu consegui só sair, porque eu tinha uma amiga que entrou no meio, deu uma porrada na cara dele. Essa amiga aí merece um Essa louvor. amiga, Loriane, eu nunca vou esquecer disso, nunca vou esquecer. E me puxou e a gente saiu e tal. Eu, com 16 anos, hoje eu não tinha noção que isso era um crime. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que ele não devia ter feito isso. Agora, que eu tinha o direito de ir numa delegacia registrar um boletim, nem passou na minha cabeça. Você achava Tirando a culpa que eu senti. Por que eu tava na festa? Por que eu... Mas sente essa culpa mesmo, então? Sente. A gente sente. Eu nunca acreditei nisso. É que você não é mulher. Exato, A gente se culpa. De uma forma ou outra, a gente se culpa. Por que eu tava lá? Por que eu fui numa festa que tinha... Por que eu tava sem ninguém por perto? Por que só foi eu e minha amiga? Por que eu tava exposta? Entendi. E aí, eu nunca registrei. Porque eu não sabia, eu não tinha noção que aquilo era crime. Olha que faz Você achava pouco que era assim, tempo. que era errado, mas era da guerra. Vou fazer o quê? O cara não vai acontecer nada. Entendi. Não tinha noção. Passou um tempo, hoje em dia eu sei. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, que esse cara, eu não sabia quem era ele, mas vamos dizer que ele entra no Big Brother hoje em dia. Vira famoso do dia pra noite, e eu reconheço ele. Eu, cara, aquele cara que foi no banheiro, me agarrou, né, me assediou. Lazarento.
E aí vou na delegacia e aí começa a pipocar, né? Todo mundo, várias mulheres, porque normalmente o cara não faz isso só com uma menina, ele já deve ter feito isso com outras e como meninas. não foi denunciado na época, ele acha que tá Com tudo bem. certeza. E aí começa a pipocar as denúncias. O que a sociedade vai falar? Agora que virou famoso, que é mídia. Que foi o que já aconteceu em outros casos com integrantes do... Eu dei o exemplo do Big Brother, né? Porque já aconteceu. E aí a sociedade julga. Por que não denunciou antes? Se fosse verdade, não é só agora quer aparecer, quer dinheiro. Então, assim, as mulheres sofrem, quando elas são vítimas de estupro, de abuso, a gente sofre a condenação das outras pessoas, de pessoas que nunca foram estupradas, dizendo como você deveria ter se comportado. Por que ela não denunciou na época? E quando o crime é dentro da família, que eu já vi muito isso, eu tento explicar isso para as pessoas. Eu sempre tento falar para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Assim, o pai estuprou a filha desde os 2 anos de idade. Acontece isso. Infelizmente, é um crime horrível e acontece com frequência. E a menina tem uma relação boa com o pai. Mesmo ela ter sido estuprada, ela tem uma relação boa. Ela gosta do pai, ela liga pro pai. Aí, quando ela fica grande e percebe que aquilo que aconteceu com ela era errado, e ela denuncia, vem a família e fala assim, não, se ela tivesse sido estuprada, ela não ia gostar do pai dela. Ela não ia ligar pro pai dela. Ela não ia mandar Feliz Dia dos Pais. Ela tá mentindo. Como é que uma criança tem o discernimento de que aquilo é errado, sendo que às vezes o pai, ele estupra, mas o resto das coisas ele faz bem feito, ele cuida, porque o estuprador é isso que a gente fala, né? A gente não tem ainda um perfil específico, a gente não sabe o que passa na cabeça exatamente. A gente sabe que é crime, que tem que ser preso, mas o que levou aquele ali é diversos motivos. Isso. Então, assim, às vezes ele é um bom pai em outros aspectos, mas estuprou a filha. Não, é igual o caso que a gente teve aqui, né, que a filha, né, foi estuprada pelo pai, né, mas não houve violência. Sim. Então foi, entre aspas gigantes aqui, para não ter um corte. Deixa bem claro. Muito claro, as gigantes foi com o consentimento da menor, mas ela Essa era... parte eu corto. Aí você vai ver onde é que você vai parar, pô no cu. Eu corto? Mas ela tinha quantos anos? Ela tinha 13, na época. Deixar claro que não existe consentimento, Exatamente. né? Tá mas errado. aí ele alega, né, o consentimento. Então não houve violência, ele não amarrou, não física, mas psicológica houve. Não constrangeu e tal. E aí diz que o caso aconteceu, eles dormiram junto e aconteceu, enfim. Aí ele conversando comigo, não, doutor, porque o cara, igual que a gente começou antes, o cara ele não liga o ato que ele fez porque não teve a violência, ele não liga com a palavra estupro. Então quando aparece a citação dele, você está citado para apresentar defesa de estupro de vulnerável. O cara vem e fala assim, não, doutor, mas eu não estuprei. Ele entende que o estupro é só quando tem uma violência. Violência quando física. segura. Quando... física, exatamente. Sim, sim. Aí tá, eu falei, tá. Ele falou, e outra? Ela, você pode ver, eu vou te mandar as mensagens de WhatsApp, ela mandava pra mim fotos nuas. E realmente, a filha mandava fotos nuas pro pai. Por quê? Porque ela sofria de síndrome de Estocolmo. Porque a menina, ela tava lá, foi o que eu falei, é um abuso psicológico, assim, até exatamente. Pior que o físico. E aí o camarada era o pai que, igual você falou, o pai bom, que leva na escola, que tá sempre presente, mas que no interna corporis, quando ninguém tá olhando, abusava da criança. Eu peguei um caso que me chocou muito, assim, que são 2 irmãs, e o pai também estuprava elas desde pequenas, elas nem conseguem saber, assim, a pessoa até te fala, né, a vítima, eu não sei quantos anos eu tinha, porque eu lembro, é uma lembrança que eu tenho muito antiga. E aí ele contava pra ela, eu faço isso com você porque eu sofri isso quando eu era... Ele falava isso pra ela, eu faço isso com você porque eu sofri isso quando eu era criança, mas eu sei que eu tô errado, mas se você contar pra alguém eu vou me matar. Era um jogo tão psicológico, muito violento. Então, assim, não existia violência física, tá? Mas olha a violência psicológica. Claro. É esse brutal. cara é o mais louco do mundo. Porque geralmente, né, por exemplo, igual eu, assim, a gente tem os nossos filhos, a gente tenta dar o melhor dos nossos filhos, para eles não sofrerem o que nós sofremos. Aí o cara fala, porque eu sofri, você tem que sofrer também. Mas isso acontece muito. Muitos estupradores, né, muitos abusadores sexuais, eles sofreram um abuso na infância. Mas o cara falar que assim, aí o cara sofreu, mas ele não sabe por que ele tá fazendo. Não, esse era conscientemente. Não é estranho, cara, isso? Ele meio que justificava isso pra ela. E aí, quando ele foi fazer com a irmã, ele falou pra ela, falou, eu tô querendo fazer com sua irmã, o que fizeram comigo, era uma... E, assim, e isso aí, como profissional, assim, você fica arrasado. Você fala, cara, por onde... E aí, quando a gente fala assim, pô, esse cara é doente, esse cara... Ele tem uma certa psicopatia e tal.
de certa forma parece que você diminui a responsabilidade Mas não, dele, né, cara? Mas isso eu acho importante. Quando fala isso, Aham. as pessoas entendem isso mesmo. Mas não é diminuir, é tentar entender Entender o onde porquê. você consegue Isso, exato. Evitar isso. Evitar. Exato. Exatamente. É ir, bater o pau. Exatamente. Porque se o cara tem problema... Porque assim, pedofilia em si é uma doença. Um distúrbio, É uma né? parafilia. Parafilia, isso. Tudo bem. Só que, é igual que eu falo, o pedófilo, se ele ficar pensando e só tá pensando, não tem problema nenhum. Fica lá, tudo bem. Agora, a partir do momento que ele externaliza isso, seja cometendo o delito de estupro de vulnerável, ou qualquer vendo tipo de coisas abuso, na internet, ou né? até, exatamente, né, tendo ali a pornografia no seu computador, vendo coisa ou produzindo, Sim. aí é o delito. Então a gente tem que fazer algo, se o cara tem o distúrbio, e o distúrbio dele não justifica uma inimputabilidade, isso tem que ficar muito claro, Sim. nós temos que fazer algo para evitar que ele chegue Ao ato, ao né? ato. E aí, o Cortella fala o seguinte, ele diz o seguinte, que o desejo, ele só é desejo enquanto não é realizado. Depois que a pessoa realiza, não se torna mais desejo. E aí o que eu vejo, não querendo justificar o cara, mas o cara fica numa situação entre a cruz e a espada. Ele tem um problema, ele não vai tratar. Porque é inaceitável na você- sociedade ele ir você pro psicólogo, imagina alguém chegar e falar, olha, Chegar ao psicólogo e dizer, eu sou um psicólogo, pedófilo. Pedófilo, Né? eu tenho um problema. Qual é o seu problema? Meu Pedofilia. problema é que eu tenho atração sexual por menores de Sim. 14 anos. E eu preciso me tratar. Duvido que alguém vai fazer isso. É O complicado. cara ele vai se esconder o máximo possível. Sim. Só que quando tiver a oportunidade, né, que aí é aquela coisa da exposição, Aham. ele, dependendo, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá e realiza o desejo. Agora a pergunta é, o que fazer, já que o cara não se trata e a criança sendo estuprada? O que a gente pode fazer como sociedade organizada, né, Estado, sei lá, para evitar isso? E aí eu fiz uma puta discussão, né, lá na faculdade esses dias, que é lógico que eu fui massacrado, porque eu sou o cara que quer ser demitido dos lugares onde eu trabalho. Né? Então assim, aí eu falei, porque lá no Japão tinha um Pô, eu também ia camarada... comentar isso agora, do Exatamente. Japão. Tinha um camarada, Fernanda, que ele fazia lá, a empresa dele fazia bonecas Já infláveis li sobre isso. de Sim, crianças, sim, menores de sim, idade, sim. Bebê reborn lá. Sim. pra vender pra esses caras, né? E aí, pô, foi rechaçado e tal. Aí eu pensando numa análise criminológica, Isso. eu falei, vitimológica também, falei, cara, será que não era o caso? Você fornecer esse tipo de coisa, ó, irmão, você quer? É isso. redução É que é de muito danos, imoral, cara. né? Mas assim, imoral, entre, eu acho que fornecer esse tipo de, né, de boneca e material. tal, de material, ainda precisa ter, eu acho que mais estudos, Não, saber melhor. exato. E que se realmente isso fosse, né, cientificamente comprovado, falar, cara, existem os caras que têm esse distúrbio e isso vai ajudar a não, Efetivamente. a não ser na criança. Mas a sua fala foi perfeita, sabe por quê, Fernando? Porque não se pode falar nisso. Esse estudo não pode ser feito. Não pode. Aí é o problema. Porque aí a gente tem o problema acontece e todo mundo que pensa em estudar sobre vai pro pau. Vai pro pau. Tem o Marcílio. Isso é um absurdo, que isso não pode, que isso... O Marcílio. Só pra você ter, rapidinho, fala aí. só pra você ter uma noção, esse episódio o YouTube vai zoar ele. Claro. Porque a gente tá falando de tudo isso aqui, o YouTube vai limitar O acesso. o acesso. O acesso. Então, é um negócio que a gente tá falando conscientemente, um negócio que é informativo, pra prevenir. prevenção, Prevenção. e o próprio YouTube não vai deixar chegar. E assim, uma coisa que eu tento conversar muito com as pessoas é assim, né? Tá, acontece o estupro do pedófilo. O que você mais escuta? Tem que ir pra cadeia e acontecer a mesma coisa com ele. Tem que pegar um cabo de... A vingança. E aí eu falo, tá, e o que isso vai ajudar? Pra mim, isso vai piorar. Pensa um cara, tá? Que passou a muito mão bom. na menina, ele vai pra cadeia. E aí acontece isso com ele. Ele é estuprado, ele é torturado das piores formas possíveis. Não, a gente não tem prisão perpétua aqui. Não tem pena de morte. O que ele vai fazer? Ele vai voltar pra sociedade em quantos anos, você acha? Né? 5, 4, 3, 2... E aí ele vai querer se vingar da E aí, sociedade. quando ele volta... Não deixar pra voltar pra sociedade. Então, mas só que Mas aí... no Brasil isso não acontece, Aí, mano. Lecão, É, não, tem, né? não, mas aí é o Agora, seguinte, Lecão. Mas, Você quer fazer a imoralidade, a ilegalidade, irmão. Não, irmão. Você é Não, amigo não, do Sargento Farrur. Não, mas vamos falar no todo, são milhares de estupradores. Não tem o que fazer. Se um morrer, vai ter os... Não adianta. Eles vão voltar pra sociedade. Vamos falar de 90%. E aí- É dever do Estado regenerar esse cara, É, cuidar e desse aí o cara. problema é o dar
seguinte, não é Lecão. Estado, nada. Não, Eu acho que não, mas aí Não. não tem o que fazer. Assim, isso não tem como trabalhar, Lecão. Isso aí já era. Você pode até aumentar a pena, igual foi a pena máxima, que agora é 40 anos, que você pode passar preso por 40 anos, mas bateu 40, ele vai sair. E se ele tem esse distúrbio, ele vai cometer E novamente. o distúrbio que ele já tinha Vai. piorou quanto com a violência? Porque assim, Exatamente. ele já tinha um distúrbio, Foi potencializado. normalmente, porque ele já sofreu. Normalmente, tá? Eu não posso falar 100%. Mas normalmente, ainda mais pelos casos que eu pego, o cara já sofreu uma violência antes. Uhum. Aí ele tem esse distúrbio. Cometeu o crime, vai pra cadeia, todo mundo quer que o cara sofra mesmo. Exatamente. Ele vai sair 10 vezes pior do que ele entrou. E aí ele vai cometer um novo crime. E como e que adianta isso? Mas isso Resolve. desculpa, mas é a primeira vez que eu entro valendo, né? Mas, e se não fizer isso com ele? Eu tô livre de tudo. Não. Eu vou Não subir é isso que a gente isso. tá falando, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de... Vai prender o cara, tem que de- prender o de- cara. ele saiu da Entendeu, cara? sociedade. Aí, sabe o que vai acontecer com esse cara? Ah, não aconteceu nada comigo, vou fazer de novo. Não, mas se Não, ele mas for ele- estuprado na cadeia, ele vai fazer de Ele novo. vai vai ficar fazer de novo. pior. Mas, então, e é isso que Não, é isso que- mas o ó, negócio é então. a gente não pensar no cara, é pensar nas vítimas. Exatamente. A gente não tá pensando nele, não. Mas agora imagina a vítima passou por tudo que passou e aí sabendo que o cara tá lá, o bonitão. Ué, mas você acha que a vítima, sabendo que ele foi estuprado na cadeia, ele Ajuda, for solto não e ajuda. aí ele faz outra vítima? Eu tô falando como mulher, tá? Pra mim, o pior, eu não fico. Se eu souber que o cara sofreu na cadeia, eu posso até pensar, nossa, a justiça foi feita. Mas se eu souber que ele saiu e outra mulher foi vítima, aí sim eu O vou que você tem que sofrer. fazer? E aí? Você tem que Então, impedir que esse cara cometa saia o de delito. lá Saia de pra lá. cometer um novo delito. Como é que você impede isso? É Ou estuprando aumenta- ele dentro da cadeia? Não. Ou É. aumenta a pena dele. Passando carinho na mão dele. Não, cara. Ou aumenta a pena dele, ele fica preso, como é nos Estados Unidos, pra sempre, porque ele é uma pessoa que não pode ver em sociedade, uma das Isso. coisas. Ou, no mínimo, ele tem um apoio psicológico, ele toma social. remédio, algum Isso. tratamento. Só que É aí- o peru dele. Não, mas aí assim, Não, mas, é, ó, mas ó, isso é todo- inconstitucional. assim, não, a Ele detalhe é o teria seguinte, que mudar a é, Constituição, qual- né? Não tem. o problema é o seguinte, crimes sexuais, onde o cara, ele tem... O estuprador, se ele tem esse distúrbio, não tem solução. Com a Constituição brasileira não tem solução. E explicarei por quê. Porque se você inventar uma pena, né, de castração química, é o seguinte, o cara está castrado quimicamente enquanto ele toma um remédio. Então ele tem que tomar um remédio para sempre. Tudo bem? Como Não vai existe controlar Só isso? que assim, não, Não mas existe digamos que a gente pena consiga. perpétua, Consigamos controlar. Mas não há penas de caráter perpétuo no Brasil. Isso está escrito, não pode mudar, pode vir o Deus da terra, isso não vai mudar na Constituição brasileira. Se você prende o cara sai pior. Né? Então tá, vamos assim, por exemplo, em Campo Grande, nos presídios que tem aqui, o pessoal fica no CT, no centro de triagem, lá fica numa ala separada e não acontece essas atrocidades com o cara. Não acontece. Beleza. Aí o cara vai trabalhar, vai estudar, sei lá, vai se regenerar, vai remir pena. Ok, vai sair. Por exemplo, esse cliente que eu falei pra você, que eu te contei em off, a pena dele são 24 anos. Ele tá solto ainda, dependendo do trânsito julgado, ok, vai transitar em julgado, ele vai ficar preso. Ele vai ficar preso em torno de uns 8, 9 anos, fazendo uma conta de pão aqui. No máximo 10, que é 2 quintos. Né? Fica 10 anos preso. Ele tem hoje 45. Ele vai sair com uns 55 se ele não remir pena. Ele vai para o semiaberto, fica mais um tempo condicional. Cara, se não for feito um tratamento psicológico, ou qualquer tratamento nesse cara, já que ele tem a pedofilia em si, que é a parafilia, isso não justifica, ele vai ser preso, já está condenado inclusive. Cara, ele vai sair e vai acontecer de novo. Sabe por quê? Porque nesse caso em específico, o cara cometeu o delito, Fernando. Julgamento, papapá. Aí veio, igual você falou, as outras meninas que sofreram vieram, que a gente chama de efeito manada, né? Sim. Que uma puxou, veio todo mundo, tudo bem. Você acredita que mesmo depois de condenado, ele ainda realiza determinadas conversas com determinadas pessoas, né? Então assim, o cara ele já tem a porrada, ele já sabe, quando ele senta que ele chora, entendeu? Só que, na hora do momento que ele tem a oportunidade, só que agora ele já viu que ele não tem mais contato com crianças e tal, mas ele ainda utiliza a mesma situação com mulheres adultas e sabendo que aquilo levou pro brejo. Então o que acontece? O cara precisa de fazer alguma coisa que eu não sei o que é, tratamento, a boneca, não sei, para resolver isso. E eu vejo que a gente não fala sobre isso. A gente não conversa sobre. E eu sei que vão ter muitos colegas meus que vão achar um absurdo o que eu tô falando. Que acham que o cara realmente... Várias pessoas... Não, mas eu concordo. Por exemplo, eu tô pensando, não tô pensando nele. O que é vai acontecer um com todo, ele? é Eu um tô geral. pensando nas próximas vítimas, eu tenho entendeu? eu tenho uma puta teoria que às vezes eu falo em sala de aula, que
que eu gosto de falar alguns absurdos para fazer a galera pensar e tal. Mas uma das coisas que eu falo é o seguinte, eu falo que a reincidência ela não podia ser uma agravante, ela tinha que ser uma atenuante. Pô, como assim? Pô, quando o cara comete um crime, ele vai receber uma pena que o Estado deu pra ele, de 2 a 10. Aí o Estado, por intermédio do juiz, impõe a pena concreta lá, de 2 a 10 pegou 3. Aí o Estado põe o cara pra cumprir a pena. E a finalidade da pena, além de tudo, ressocializar. Aí o cara sai e comete um outro crime, ele vai ter que cumprir mais pena ainda. Pô, o Estado foi incompetente pra cacete nesse período todo. Então ele deveria cumprir, talvez só o que faltasse. Tal. É lógico que é um absurdo, que a gente tem que... É uma forma da gente refletir um pouco sobre isso, despertar algumas coisas. Só que é isso, o Estado tem que efetivamente regenerar esse cara no tempo de cumprimento de pena. Mas o nosso sistema prisional não permite. Qual que é o seu nome? Lecão. Vamos tirar esse crime de estupro que eu acho que causa. Vamos falar de outro tipo de crime, tá? Um assalto, por exemplo. Tem que se fuder do mesmo jeito. Não, tudo bem, caralho. Tudo bem. Chato pra caralho, Lecão. Eu falei pra você, cara. No começo. Ele é chato pra caralho. É que a gente tem a ideia, né, da onde a gente veio. Assim, a gente julga as coisas conforme a nossa criação. Acredito que você, como todos nós, nasceu numa casa ok, limpa, né? Teve o amor de sua mãe, carinho, tal. O cara, não tô defendendo preto, tô querendo que a gente pense de uma forma um pouquinho diferente. Aí o cara que não teve essa condição que a gente teve, ele tá numa casa lixo, que você nem imagina, assim, tá? Ele dorme no chão, é tudo sujo, ele não teve carinho, ele apanhou a vida inteira desde pequeno. Ele é preso. Aí metem ele numa cadeia, que são as cadeias do Brasil, que é tudo sujo, que ele vai apanhar, normalmente, né? E aí ele vai apanhar dos outros presos, vai apanhar ali, tudo é sujo, tudo é fedido. O que mudou ali pra ele muita coisa? Nada. Você acha que é uma punição estar numa cadeia fedida e que ele apanha? Pra ele não mudou muita coisa, porque a casa dele já era aquilo. O que muda ali realmente? Se ele não tiver acesso a celular, sim, se ele não tiver acesso à regalia, se ele não tiver acesso à droga, que a gente sabe que entra nos presídios, aí sim ele vai sentir o baque de estar fora da sociedade. E ali ele ter, né, uma educação, ali ele conseguir, né, um emprego, né, aprender uma profissão. Agora, simplesmente catar um cara que já vivia no lixo e jogar ele em outro lixo, não muda nada. E na nossa concepção, cadeia tem que ser suja mesmo. O cara tem que apanhar na cadeia, porque aí ele vai sentir e não vai querer voltar. Mas onde ele morava, já era a mesma coisa. E a maioria da sociedade vê a cadeia simplesmente como um local de segregação. Sim. Não vê como um local de ressocialização. Então é fácil, falar assim, deixa o cara 40 anos lá. Pô, mas 40 anos, por que 40 anos? Não, porque ele tem que ficar fora da sociedade. Se me convencerem que 40 anos é um tempo adequado para conseguir regenerar o cara, eu falo, ok, beleza. Isso dá pena dizer, é que eu já entendo que tem pessoas que talvez não tenham mais regeneração. E seja importante realmente elas ficarem serem afastadas da sociedade. Mas eu entendi o que você está querendo dizer, assim. E é isso que eu queria que as pessoas pensassem um pouco. Pra gente aqui, beleza, se eu cometer um crime, se você cometer um crime e ir pra um lugar podre de sujo, você vai falar, cara, eu quero saber o que eu fiz. Mas para quem já vive à margem da sociedade, não existe essa diferença. Não existe essa diferença. Então, por isso que a cadeia, ela tinha que ser totalmente ao contrário do que ela é no Brasil. Né? Para esse cara conseguir mesmo se ressocializar e voltar melhor do que ele era. E eu acho também que, para a cadeia ficar melhor, eu escutei o Alexandre, o juiz da segunda VEP aqui falando, na palestra dele, ele falou, cara, o negócio é crime, preso preventivo, cara. Puta que pariu, preso provisório, temporário. É quase a maioria dos presos no Brasil. Porra. Qual que é o problema de deixar o cara em regime domiciliar, velho? Não, na moral, eu não tenho problema nenhum com o regime domiciliar. Ele tá na casa dele, ele paga o IPTU dele, ele paga a comida dele, ele paga os funcionários dele, ele paga tudo dele. Põe uma tornozeleira no cara e fica um funcionário lá da GP olhando o GPS dele. Depende do tipo de crime, né, cara? Imagina você também. A sensação de impunidade de você ser. Cara. Eu vejo assim, mas tem crime que tá tem tudo ali, tem a filmagem, você sabe que o cara cometeu. Eu acho que o regime fechado é um mal necessário. É um mal necessário. Eu acho que tem que ser igual aos Estados Unidos. Eu vou falar. Seguinte, o processo penal no Brasil é uma palhaçada. Então é o seguinte, por exemplo, você tá lá na sua delegacia, aí recebe, né, uma ligação, aí você vai resolver, né, por um flagrante, digamos assim, né? Ou melhor, você está ali e recebe o flagrante do policial militar. O policial militar foi chamado, ele chega no local, o cara está batendo na vítima, tem 3 testemunhas lá,
E o cara foi preso. Aí o cara chega na frente do delegado de polícia, né? Vocês registram a ocorrência. O delegado de polícia, seu policial, seu delegado, fui eu que bati na minha mulher. Eu pergunto, para que há processo penal nesse caso? O cara, aí o que acontece? Aí o delegado faz, aí tem que terminar o inquérito rápido, foi preso flagrante, encaminha para o MP, até o MP denunciar, aí o juiz olhar, penal. Citar, o cara vem 10 dias para defensor público, né? Vai demorar aquele papinho todo, para o cara daqui a 4 anos pegar a pena de 6 meses que converte a... Peraí, por que não chega lá na frente do juiz, já pega o cara em flagrante e entrega na frente do juiz? Juiz, viu um juiz na delegacia. Bom, delegado para investigar. Preso flagrante, o juiz está aí, ó. E aí faz audiência do defensor público de plantão, fala assim, você se considera como, meu jovem? Igual aos Estados Unidos. Culpado. Aí o juiz já fala, tendo em vista que é culpado, vou ouvir a testemunha para ver como é que foi a prisão, como é que foi, a vítima falou, passou a dosimetria da pena. E pau! Acabou o Se processo. ele não gostou da pena, porque ele não vai poder recorrer da questão da culpabilidade dele. Se ele não gostou da pena, que o juiz, sei lá, bateu muita mão, ele que recorra, mas ele já está preso, condenado. Agora, o nosso problema é esse. Você prende o cara, por exemplo. Teve um cliente meu, ó que merda que aconteceu. Mas aí foi anulado e vai ser preso de novo. Gente, só um pouquinho. Diga. Eu preciso ir no banheiro. Vai! Sério, eu não tô aguentando mais. Vai, pelo amor de Deus. Eu vou morrer aqui, já faz uns 15 minutos. Não, pelo amor de Deus. Esquecendo de te avisar que pode. Pode ir no banheiro a qualquer momento. Vai dar trabalho pra você, viu? Hã? Onde que eu vou aqui? Aqui, ó. Oi. Atrás da porta. Cara, mas falei. Segundo o Lecão, você dá porrada nos caras, rapaz. Ah, para, porra. Que isso, que absurdo, cara. Bandido é assim mesmo. Então que ele tá assim? Porque ele disse que chegou a arma dele. Ah, Ó, vou pronto. falar uma coisa pra vocês, ó. Pra estuprador é esse aqui, ó. Essa parte eu corto. Não, cara, é complexo, cara. Eu conheço algumas psicólogas que trabalham no sistema carcerário que não gostam de fazer um exame criminológico. Porque elas falam assim, cara, como é que eu vou sentar em meia hora E avaliar o cara. E vou avaliar o cara, porra. Eu tinha que estar com esse cara a cada 15 dias. E não tem, porra. Pô, caralho, o cara vai ficar 4 anos lá, velho, sem fazer porra nenhuma. Eu tô com um Faz caso com desse. psicólogo, velho. Eu tô com um caso desse aí. Né, pediu o semi-aberto pro cara, deu tempo, aí o juiz, exame criminológico. Aí o cara em 10 minutos vai olhar pro cara, ó, tá bom. Ou tá ruim. Porra, assim, nada contra as psicólogas, pô, estão fazendo o trabalho delas lá, deve ter um protocolo meio que padrão que você tem que seguir ali. Não. Mas tipo assim, você sentou na frente do cara em 10 minutos e falou assim, você tá arrependido do que você inventou? Você vai cometer outro crime? Não. Você pode viver em sociedade? Posso. Falou que pode viver em sociedade. É o que eu senti nesses 10 minutos, que eu vou nessas meia hora. Não tem o que fazer mais, cara. Porra, tinha que estar toda semana com esse cara. Faz acompanhamento. O cara Faz tá acompanhamento. trabalhando lá, fazendo a Exato. remissãozinha da pena dele, pelo livro, pela casa do caralho. Já põe o psicólogo lá integrado, você tá aqui, meu jovem, vamos Pô, conversar. você não tem lá o seu lá, o CU lá? É o céu, o céu do inferno, aquele programa lá. Pô, ó, daqui 3 meses o cara vai cumprir o lapso dele pra progredir de regime. A partir de agora você começa a fazer um psicológico com o cara lá. Pronto. Toda semana vai acompanhando o cara. Bate o papo. 15 minutinhos, 20 minutinhos e tal. Aí você faz um laudo valendo, tá ligado? Lógico. O exame criminológico valendo. Não, porra, meia hora sentado ali. Não faz sentido nenhum esse caralho. Ó, tá comendo a pipoca aqui, vamos lá. Bigarelices. Tá fazer o marketing aí, mandou Como é que é o nome da pipoca? Bigarelices. Tem que Bigarelices, presentes criativos. Anota aí o WhatsApp. O Lecão vai pôr na tela. Na tela aí, lá. 991595177. Se você chegou neste momento no Papo Raro, põe aí nos comentários Bigarelices, que o Rafael vai mandar uma pipoca para você. Mandarei. Você sabe que ninguém assiste até agora, né, Lazaro? Porra. Só os estupradores. Fernanda, perguntar o seguinte, cara. A minha pergunta é o seguinte, inclusive é uma pergunta que veio dos nossos internautas. Cara, você é jornalista, MBA em marketing, né? Isso. E polícia por quê, jovem? Da onde saiu? Foi assim, nunca sonhei em ser polícia, né? Na academia lá, muita gente falava, cara, é meu sonho desde pequeno, eu sempre quis, amo. E eu não. Mas foi uma coisa assim que a vida leva a gente, às vezes, né, para uns lugares que a gente não imagina. Eu fiz 1 ano de economia na Federal. Tinha nada a ver comigo, eu era muito nova, né? Eu acho que assim, é a cidade que a gente tem que decidir o que a gente vai ser na nossa vida.
A gente é muito novo, não tem muita noção ainda. Eu não gosto de número, não sou boa em matemática, não tem nada a ver. E aí eu entrei em economia, meio ali de paraquedas, não gostei. E minha mãe é jornalista. Hoje em dia ela já é aposentada, mas ela sempre foi meu exemplo, assim. Mãe, te amo demais. Deixa essa mensagem pra ela. E aí ela é jornalista e ela falou assim, filha, eu acho que você se comunica bem, eu acho que você vai gostar. E eu fui fazer jornalismo. E aí, no último ano, eu comecei a ver que você sai quando você é recém-formado, é difícil. É difícil conseguir emprego, é difícil ganhar bem. Não que o policial ganhe hoje em dia o que ele merece, também não é o salário ideal. Mas eu falo, cara, pelo menos uma estabilidade ali, eu me senti mais segura já, né? E aí tava todo mundo falando que ia ter esse concurso da polícia. E eu tinha uma professora que era jornalista e também era policial. E antes eu pensava assim, pô, só quem é formado em direito já viu muita coisa, vai chegar lá na hora de fazer a prova já muito melhor preparado, eu tinha essa ideia. E eu falei, pô, se ela é jornalista e passou, eu consigo também. E aí eu comecei a estudar, e aí eu gostei muito de direito, das matérias que eu estudei, eu gostei muito, eu até pensei, pô, eu podia ter feito direito, né? Não pensei na época, mas eu também gostei muito de ter feito jornalismo, não me arrependo. E eu acho que investigador e ser jornalista tem muitas coisas em comum. Muito sentido. Muitas coisas em comum. São investigadores, né? E outra, quando eu passei no concurso, eu falei, cara, e agora? Que medo. Eu falei, que medo, cara, eu vou ser policial, vou ter uma arma. Fiquei morrendo de medo. Só que o meu concurso enrolou muito, né? Demorou para ser chamado e eu precisei entrar na área de jornalismo, porque eu precisava ganhar dinheiro. E, cara, não sei o que aconteceu, se foi Deus, o que foi, mas quando eu fui procurar um emprego num site, o cara olhou pra mim e falou assim, ó, a única vaga que a gente tem é na editoria de polícia. E eu já tinha passado no concurso, só que eu não tinha comentado com ele, né? E eu falei, pode ser. E aí eu comecei a, chegar em cena de crime, porque ainda mais o jornalismo online, é tudo muito rápido, então você chega ali até antes da polícia mesmo. E eu fui perdendo esse medo, fui vendo cadáver, fui entrevistando, vendo os caras presos, vivi em delegacia, porque você quando é jornalista, editoria de polícia, vive em delegacia, fui perdendo esse medo. E aí começou a criar o desejo de ser policial, que eu nunca tinha tido antes. Depois que eu passei na prova, eu fui ter esse desejo. Então, quando eu fui chamada para atuar mesmo, que foi, né, há um ano atrás, eu já estava com essa vontade de ser policial. E hoje em dia eu amo meu trabalho. Mas não era alguma coisa que eu tinha vontade de ser quando eu era pequena. Mas hoje em dia eu amo, assim. Eu fiz um concurso só. Eu era do Exército Brasileiro. Agora você falou que ele tinha que falar isso, né? Ele falou que ele não tomou dedada aí. Não fala assim, velho. O convidado vai ficar chateado. Que isso, não gente. É assim, cara. Depois em off eu explico a história do pulo telhado. Ele gosta, Eu acho legal. Eu vou falar igual... Você acha legal você levar a dedada? Eu vou falar igual o Skylab. Você viu o Skylab? Eu não entendi, mas Eu vou explicar pra você. O Skylab é um roqueiro das antigas. É um cara das antigas. Ele fala o seguinte, ele ficou puto. Porque ele falou que ele teve relações sexuais com homens pelo ânus, né? 3 vezes, ele fala. E aí ele fala pra ver como é que é. E aí os caras foram zoar ele num podcast, ele falou, irmão, não é porque eu dei o cu 3 vezes que eu sou homo, eu sou hétero, eu gosto de mulher. Eu só fui lá experimentar. É mais ou menos isso. Só que não é tão grave assim. Mas não chegou, né, nesse ponto. Não, era dedo mindinho só. Seus vagabundos. Depois de 11 meses ele terminou com a menina. Não dá pra aceitar essas coisas. Toda vez é assim, cara. Você tá vendo, cara? Continua. E isso eu sou o dono desse rolê. Você imagina se eu fosse o Caboman. Olha que merda, cara. Eu até esqueci o que eu ia falar, velho. Então eu vou complementar o que... Não, lembrei do delegado. Aí, cara... Chegava lá no cursinho, na época era o LFG que tinha aqui, Campo Grande, eu fazendo cursinho, tinha passado do OAB, eu falei, cara, tem mais um ano de quartel, vou fazer, e tinha um concurso em 2008 para delegado. E aí a galera lá do concurso falava assim, não, porque eu quero ser delegado, esqueci da onde, do Garras, do Denar, aí na Polícia Federal, do GAT, da puta que pariu. Aí eu falei, e você, Rodrigo? Eu falei, eu quero ser delegado da DECOM, Delegacia do Consumidor. Só pra tratar com os velhinhos que tem problema com a sacola do Comper, que não tem, uns peixes podres. Produtinho vencido. Meu sonho, eu não quero bandido, irmão, eu não quero bater. E aí acabei que eu fui pra advocacia criminal, por quê? Como você, presta atenção. Fui lá, fiz minha pós-graduação em tributário, cheguei a ser um mega tributarista, mas aí a vida louca me chamou. Aí bateu na porta, sabe qual foi o meu primeiro caso criminal? Uma tentativa de latrocínio. Nossa. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei para pedir a liberdade provisória para o Aloysio. Doutor Aloysio, eu amo o senhor, juiz da primeira vara do Tribunal do Júri.
Aí cheguei lá para despachar minha liberdade provisória, Rafael. Cheguei lá todo animado. Despachar a liberdade provisória aqui, doutor. Ele, pois não, doutor, não te conheço, doutor. O senhor, não estou tomando agora. Eu falei, então tá, o que o senhor precisa? Não, queria que o senhor liberasse o rapaz. Aí contei a história lá. Aí ele falou, doutor Rodrigo, é o seguinte. O seu cliente, ele está sendo acusado de tentativa de latrocínio, o crime mais grave do Código Penal. Eu falei, sim. E aí ele deu um tiro nas costas da vítima e ela está paraplégica. Sim. E ela bateu a cabeça no meio-fio e está cega de um olho. Sim. Nossa. Se fosse o senhor, doutor Rodrigo, o senhor liberava? Aí eu lá, né, amador, né? As pernas tremendo. Tremendo, ruim. Aí eu assim, não liberava, doutor. Então você já sabe a resposta. O senhor pode ir para o seu escritório que vai ter a resposta daqui a 30 minutos. Liberdade indeferida. Por quê? Porque é verdade, né? Tem essa situação. Opa, bom? O amor. O senhor é o amor? Eu sou o amor. E aí, bom, cara? Como é que você tá? Joia? Então é isso, né, cara? Aí você foi pra essa linha aí. Sim, Olha a aí. vida E levou, tá mas gostando? eu tô amando. Já trocou tiro? Não, nem quero. Sempre me perguntam isso, né? Gente, nenhum policial quer trocar tiro, não. Não, mas tem uns policiais Não, que gostam de tiro, não né, falei nenhum, mas tem uns que gostam. Não, mas policial civil eu acho que é mais tranquilo, né, cara? Nessa questão de trocar tiro, né? O policial militar, ele tá mais ali na hora que o crime acontece. A gente vai mais pra parte da investigação. Né? Mas a gente tem, né, o Garras, as partes E você especiais. não quer esses lugares, não? Cara, eu gosto muito da área. Ô, amor, ela vai querer trocar tiro com os bandidos, amor. Não quero não, já falei que eu não quero. Não, você tá louco, não vai pro gás, não. Eu gosto muito dessa parte de contato com a vítima. Entendi. Mais do que com o bandido, né? Quem troca tiro quer mais com a parte do bandido. Eu gosto dessa parte de tentar, de alguma forma ali, conversar, tentar entender o porquê que aquilo aconteceu e dar, principalmente na área da violência doméstica que eu falei, conversar com a família, né? E tentar prevenir depois que alguma coisa aconteça. Porque a Polícia Civil é só depois que o crime acontece, mas a gente não quer que aconteça. Exato, Então eu acho. Fala, Rafinha. Não, as perguntas aqui da galera que mandou lá no... Eu já fiz uma da questão da por que ela escolheu a Polícia Militar. Isso. Polícia Militar não. Polícia Civil. Muito louco já. Recebemos algumas perguntas aqui que falam sobre a violência de gênero, né? Sim. E eu acho que até houve um certo engano ali na compreensão do que seria violência de gênero. Sim. Então, se você puder dar uma esclarecida, porque talvez eu acho que a galera vai pro lado do homossexual, também chega lá, ou gênero feminino apenas? Como é que é? A gente atende as vítimas mulheres, né? Gênero feminino, a violência de gênero é que acontece. A gente fala desse jeito, mas é um modo só genérico, né? Porque a vítima é mulher. Mas não é, porque tem o machismo, porque a mulher ela é mais suscetível, ela é mais frágil, então por isso que a gente tem a delegacia especializada da mulher. Exato. Mas, se for um transexual, por exemplo, mulher, também a gente atende. Tá? Também é atendido lá. Porque o que interessa é a forma que a pessoa se sente, né? E também um transexual também é frágil perante a sociedade. Também vai sofrer, né? Essa violência. Algumas vezes até mais, né? Exatamente. É verdade, entendi. Mas assim, a pessoa que é um homoafetivo masculino não atende. Não. Ali é agora vem a cutucada. Você não acha que isso é meio injustão? Não. No seguinte sentido, 2 homens casados. Sim. Sempre tem um que é mais frágil no relacionamento, seja financeiramente, psicologicamente. Será que a Maria da Penha não tinha que atingir esse pessoal também? Então, é que assim, sempre existe a exceção. Em qualquer regra, tem mulheres que são mais fortes que homens. Sim. Mas qual que é a porcentagem? Mínima, baixíssima. Então, assim, um relacionamento homoafetivo, fisicamente, ali, tudo bem, vai ter um outro que é um pouco... Mas o homem, ele tem como se... Não é que se resolve, tem a polícia pra ele também. Só que é na outra delegacia. Não, mas aí eu falo assim... E não dá pra mim, porque se ali é um ambiente pra gente dar um atendimento especializado pra mulher, porque ela vai falar coisas ali, principalmente quando é violência sexual, né? Sim. Que, poxa vida, não é fácil. A mulher se abrir, ela tá ali numa situação vulnerável e tal. Claro. Não dá pra misturar. Por isso que a delegacia Não, mas quando eu digo assim... Você tá falando da parte da lei? Isso, eu acho que assim... Porque a Lei Maria da Penha ser aplicada também para casais homoafetivos, analisando uma questão de hipossuficiência naquela relação. É lógico que ele não ia ser atendido na delegacia da mulher. Não, entendi. Você como formado em Direito e trabalha nessa área, acredito que você tenha mais conhecimento para falar sobre isso. Mas você acredita que a Lei Maria da Penha, quando é um casal homoafetivo... Eu acho que deveria atuar, cara. Eu acho. Porque às vezes tem em alguns relacionamentos que um dos parceiros ali, né, do casal, ele é hipossuficiente financeiramente.
E aí o outro humilha da mesma forma que humilha a mulher. Se ele fosse casado com uma mulher. Porque eu acho, aí é uma teoria minha, né? Tô bloqueando aqui. Porque às vezes eu acho o seguinte, que o homem, ele tende a humilhar a mulher num relacionamento porque ele é mais poderoso do que ela, psicológico e fisicamente. Mas naturalmente, tá. Entendeu? Nesse sentido. Deixa eu te falar um negócio. Já peguei vários casos que a mulher sustenta o cara. E o cara bate na mulher ainda? Muitos. Não é possível. Vários. Porque a mulher trabalha o dia inteiro, ainda sustenta o cara e ele ainda abusa sexualmente da filha dela. Não pode. Acontece. É, Então, por isso eu vou te falar. Eu acho que a dependência psicológica é mais poderosa e destrutiva do que a financeira. Mas então você acha que isso aí é inato? No seguinte sentido, que a mulher ela já nasce um pouco mais frágil nessa questão psicológica? Não, ou é uma construção social da própria eu mulher? não acho que ela nasce mais não, frágil. eu tô perguntando. Sim. Mas desde criança ela vem sendo construída para isso. Sim, com certeza. Você não falou da sua... Você deu um exemplo. É, da minha avó. Os 4, 5 irmãos aí, todos estudaram, se formaram e o pai fez o que com a menina? Isso. Você vai casar. Mas você acha que hoje é assim ainda? Acontece. Porque, por exemplo, hoje eu tava no cursinho dando aula agora à tarde, cara, na sala, sem brincadeira, tinha 30 pessoas, 4 homens, o resto tudo mulher. Todas mulheres fazendo prova da OAB. Não, com certeza. Mas assim, já vou dar um exemplo na minha profissão. A minha academia de polícia, a minha sala, tinham 50 pessoas. 7 eram mulheres. Entendi. Já é um ambiente masculino. Então, assim, lógico, tem lugares que as mulheres, hoje em dia, elas tem lugar, podem ir lá, não tem preconceito em alguns lugares. Mas, socialmente, culturalmente, nessa construção, ainda existe o machismo. Ainda existe. Sim, com Não, certeza. eu acho. Mas eu acho que as mulheres estão dominando, cara. Porque tanto na faculdade quanto no cursinho, e a gente vai vendo, né, tem a maioria de mulheres no ensino superior. Mas assim, é uma maioria assim. Sim. Tipo, De maneira empírica a gente vê lá mesmo, né? Legal. 2 para 1, assim. Sim. 2 para 1. Você olha assim, 2 para 1, eu tô. 1,5 para 1, vai. Eu acho que a mulher ter a dependência dela financeira ajuda muito. Mas ainda não é o suficiente, porque como eu falei, Pra tem ter muito independência emocional. Entendi. E emocionalmente, né, a questão de nascer, eu sei que existem diferenças biológicas entre homem e mulher, a gente não pode negar isso. Mas eu acredito que culturalmente isso é reforçado e a gente acaba sendo o lado mais fraco. Entendi. Né? Entendi. É isso, né, Rafinha? Caralho. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui que eu coloquei no meu perfil. Pera aí, cara. Vocês receberam bastante perguntas? Recebemos, Que legal. recebemos. Muita coisa a gente já bateu papo aqui e tal, mas recebemos sim, cara. É porque as perguntas geralmente giram, Fernando, assim, a mulher foi pra polícia, por quê? Entendeu? Porque geralmente não é uma área que as mulheres tendem uma preferência. Sim. Né? No geral, né? Sim, eu mas acho tá que crescendo. tá Cada crescendo. concurso que a gente vê. Porque assim, não existe diferença, né? Na hora de fazer o Sim, concurso, sim, assim, sim. não tem vagas limitadas. A gente Exato. disputa de igual para igual. Mas ainda as mulheres são menos, né? Minoria, né? Minoria, mas tá melhorando bastante. E a delegacia lá é boa? É ótimo. Boa. A gente tem uma Sucesso, estrutura muito boa, muito boa. Você conheceu lá, né, amor? Aham. A estrutura é boa lá ótima. mesmo. Muito bom. Porque ela pode estar enganando a gente aqui, né? Não, Falando bem. não. Comparado às outras cidades do interior aí, não tem nem comparação. É boa mesmo. Melhor É que muito- muita delegacia de bairro aqui. É muito melhor. A gente tem uma estrutura muito boa e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que a mulher entrar num lugar, né, que ela já... Isso faz total diferença. Parece um consultório médico. Sério? Isso é muito bom. Muito isso é legal. muito bacana. E pra gente também, como profissional, pô, você trabalhar num lugar ali que você tem uma estrutura, tem um computador, tem uma, né, um conforto, faz Por isso que diferença. eu não gosto daqui. Puta que pariu. Ô, amor, o cara desde a época que Ó, chegou e tá tem reclamando. comida, amor, tem comida. O cara comeu pipoca, o cara comeu tilápia. Tá reclamando. Tá Tá reclamando. recebendo ainda ganha pra isso, amor. Porra, não dá, meu jovem. Não é gravando, não. Não vai pra aguentar essas coisas aí, você não fica 10 minutos. Que é isso. Eu sou. Fala. Não, eu ia falar que sim, eu sou um crítico ferrenho à Lei Maria da Penha, mas eu critico muito por ser um entusiasta, né? Porque eu acho que ela é muito importante e tal. Só que eu acho que, cara, os caras meio que dão uma zoada nela. Pô, você vê a vara de violência doméstica aqui, ela é uma das mais atrasadas que tem em relação a pauta, a audiência, demora pra caramba. Aí, consequentemente, é umas penas tudo merda, né? As peninhas baixas, e aí tá tudo Agora prescrito. você que é professor desse rolê valendo, cara. Porque lá na Maria da Penha não tem um negócio escrito assim que não pode converter a pena em pecúnia? Mas quando tem violência física.
Aí é psicológica, não. Foda-se. É. Entendi. Sim, é que eu falei, a gente tava conversando que às vezes a psicológica é mais Porque brutal do meus que a clientes- física, meus clientes né? tudo assim. Não, mas o brother bateu uma porra, né? Tá errado isso aí, então. Um cliente meu sentou o box na mina, irmão. Mas sentou o box na mina assim, ele alega. Não, foi um empurrão. Aí você pega a foto da mina, um roxo Arregaçado. assim, das costas e a perna. Aí tomou lá na cadeia, na cadeinha lá, básica lá, porque lesão corporal, né? Danada. Tomou lá, réu primário, bolsa de acidentes, guribão, advogado de sucesso, eu. Né? Aí ele tomou 8 meses de cadeia. Beleza. Aí o juiz, não, vamos converter em prestação pecuniária, 10 mil reais. Aí ele falou, Vou ficar não, eu falei assim, não, aí eu falei pra ele, ó bicho, então, ó, suspendeu a pena, 10 conto. Ele falou, só. Cara, é bizarro isso. Foda. Eu falei, Ele falou, então tá bom, muito obrigado. Tá, e aí como é que eu me sinto como policial? Você tá vendo? Que não tá na minha ossada, eu não posso fazer nada. E assim, e com todo respeito aí, o rolê é o seguinte, eu não pedi pra converter a pena não, eu pedi a absolvição dele na história dele, que ele deu uma porradinha e tal, não sei o que, a briga de casal, papapá, e enfim. E aí o juizão, sem medo de errar, a juizona, e eu acho que tava certo, né, o meu argumento era bem furado. Aí ele foi lá, não, condeno, beleza, massa. Não, era juiz substituto. Condeno, massa, condenou, né. Mas aí converteu a pena em prestação pecuniária. E é nóis. E é 10 birubiru. E 10 birubiru, não sei se você sabe, dá pra parcelar em 6 em 7 vezes. E aí, como é que fica? E aí como é que fica a gente que vai lá, investiga, né? Prende. Dá essa sensação mesmo? Putz. Lá no interior, que você conhece São todo mundo. as duas sensações que eu falo que eu tenho que lidar diariamente, que é, e não tô culpando a vítima, mas que a gente sabe da dependência psicológica, que é a vítima voltar atrás, né, e pedir pra tirar a medida e voltar com o agressor, que é uma coisa que precisa ser trabalhada, que a gente já explicou, né? Mas isso é uma falha na sociedade. A sociedade falhou. Sociedade falhou. E só que eu tô falando como profissional, isso já mexe com a gente, porque você fala, poxa vida, cara, né, Eu tô queria sofrendo, tanto, ela vai resolver o voltar, problema dela, E a segunda coisa é isso, que aí conseguir uma vítima, ela não vai mais voltar com o agressor, vai quebrar esse ciclo de violência, e o cara Não acontece paga nada. 10 mil reais e tá tudo certo. 10 birubiru. E aí ele vai fazer o quê? Ou vai voltar com ela e vai fazer de novo, ou vai, na próxima vai achar outra mulher vulnerável. Esse cara precisa de tratamento psicológico. Mas lógico que ele precisa. Ué, também? Você quer o quê? Dar um tiro no cara? Você quer matar ele? Não, não é matar, uma suninha só pra aprender. Tá? Meu filho, se resolvesse. Se fosse fácil assim. E com essa mensagem maravilhosa do Lecão? Ótima. matar, é Só dá uma surrinha, a gente termina. Encerra o papo raro maravilhoso. Os melhores papo raro. Melhor papo raro do mundo. Só Sargento Paulo. Pronto. A gente resolve assim. Se fosse assim o Brasil. Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente.